João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Todos acharam? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, corta. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E você que pode, diga graças a Deus. Tome seu assento. Todos nós sabemos que o coração do Evangelho, ou o texto áureo do Novo Testamento, é João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu acredito também que o capítulo 15 que lemos também faz parte desse texto áureo, desse coração do Evangelho. E se você puder acompanhar comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 1 está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos nós sabemos que todo texto ele tem o seu contexto. E o contexto do capítulo 15, pasmem, está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Depois eu queria que com carinho você lesse em casa. Isaías descreve que Israel é a vinha que Deus plantou. Deus plantou, regou, adubou, fez crescer, cercou. Mas a narrativa do capítulo 5 do profeta Isaías é que Israel não produziu uvas boas. Israel produziu uvas bravas. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja bíblica que ama a palavra de Deus, e você já deve ter ouvido falar de uma matéria chamada missiologia. Na missiologia,
a gente aprende sobre os dois tipos de missões. A missão que foi dada a Israel e a missão que foi dada à igreja. Existe, minhas irmãs, meus irmãos, um termo técnico para essa missão que foi dada a Israel, chamada de missão centrípeta. Que significa isso, pregador? Força para o centro. Qual era a missão de Israel? A missão de Israel não era ir às outras nações, anunciar a grandeza de Deus, anunciar que Deus era um único e verdadeiro Deus. A missão de Israel era apenas guardar os mandamentos do Senhor, andar na lei do Senhor. Israel brilharia e as nações seriam atraídas a ela e ao conhecimento do único e do verdadeiro Deus. Mas o profeta Isaías está dizendo que Israel falhou na sua missão. Não produziu uvas boas, produziu uvas bravas. Aí me vem Jesus e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Em termos simples, Jesus está dizendo o seguinte: se Israel não cumpriu com a sua missão, eu sou a videira verdadeira. Porque lá no Calvário, ele gritou dizendo: está completa a obra, está consumado. A videira verdadeira completou a obra, consumou a obra, razão pelo qual nós estamos aqui hoje, adorando, dando glória, sentindo a presença, porque diferente de Israel, Cristo é a nossa videira verdadeira. Mas a missão da igreja é chamada de missão centrífuga. As irmãs que têm máquina de lavar, esse termo é muito comum para as senhoras. Centrífuga é força para fora, é o que separa. O nome igreja já diz tudo, né? Eclésia, chamados para fora. Me desculpe, mas a nossa missão não é ficar dentro de quatro paredes, orando: Senhor, traga as almas. A nossa missão não é ficar orando: envia um anjo lá, que o anjo toque em fulano, que fulano sinta o desejo de vir à igreja. Eu acredito que quando a gente, congregados ou em casa, fica orando desta forma, manda o anjo, que o anjo toque em fulano. Eu acredito que os anjos vão até o Pai reclamar. Porque na carta de Pedro está escrito que eles desejaram pregar o evangelho. Mas essa missão Deus não deu aos anjos, Deus deu à igreja. Ao invés da gente ficar orando para Deus mandar o anjo, quem deveria ser o anjo é você. Para pregar, fazer o ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a nossa missão não é ficar orando apenas, não é ficar pedindo anjo para que vá. A nossa missão é ide, pregar, fazer discípulo, discipular pessoas. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Versículo de número 2 está escrito assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo de número 5, está escrito assim, minhas irmãs: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem me ouve, diga amém. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma visão que eu desses dois versículos. Eu não sei se vocês estão tendo o mesmo entendimento que eu a respeito desses dois versículos. Mas esses dois versículos, meu pastor, eles mostram para nós 4 tipos de vara. Quantos tipos, gente?
Está aqui bem claro que não dá fruto, que dá fruto, que dá mais fruto e que dá muito fruto. Não dá fruto, fruto, mais fruto, muito fruto. Eu queria gerar um pouquinho de constrangimento em você, em mim também, lhe fazendo a seguinte pergunta: que tipo de vara é você? Que não dá fruto, que dá fruto, que dá mais fruto, ou que está dando muito fruto? Quem somos nós? Quem sou eu na presença de Deus? Você percebeu que o crescimento aqui, ele é progressivo. Fruto, mais fruto, muito fruto. Versículo 2 está escrito assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Repete comigo bem alto, diga: corta. Você talvez já tenha o mesmo tempo que eu de caminhada, alguns mais. Eu estou nessa caminhada já há 30 anos. E eu já vi muita gente pregando esse versículo com raiva. Deus vai te cortar. Deus vai te lançar fora. Deus quer que você produza. Se você não produzir, se prepare, porque a tesoura vai passar. A gente interpreta esse texto de forma literal. Deus vai arrancar, Deus vai cortar. Mas vale a pena a gente destacar que o Novo Testamento foi escrito no grego. E esse termo aqui, cortar, no grego é airo, que não tem a ver com passar a tesoura. Não tem a ver com cortar. Pasmem, esse termo aqui é o mesmo termo que foi utilizado na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando sobra, Jesus não diz joga fora, Jesus diz recolhe. Esse termo aqui não é jogar fora, não é cortar, sabe? Esse termo aqui é o mesmo termo que é utilizado quando Cristo está sendo levantado no madeiro. Ele não está sendo levantado no madeiro para nos condenar, para nos sentenciar, muito pelo contrário. Ele está sendo levantado no madeiro para nos dar direito de vida eterna, para escrever nosso nome no livro da vida. Quem aqui já viu um pé de uva, uma vinha? Levante as mãos, levante as mãos. Se você já viu a vinha, o pé de uva, você já percebeu que os galhos não crescem para cima, eles crescem para baixo. Quando o texto está dizendo toda vara que não dá fruto, é porque essa vara está caída. Ela está em contato com a lama, ela está em contato com a poeira. Em contato com a lama não tem como produzir, em contato com a lama não tem como gerar. A ordem não é corta, a ordem aqui é levanta. Todo galho que está caído, em contato com a lama, em contato com a poeira, a ordem não é corta, a ordem é levanta. Quem já viu um pé de uva sabe que são colocados varais para que os galhos fiquem suspensos. E a ordem aqui não é só levanta, a ordem do lavrador é levanta e amarra em outro galho que está produzindo, para que esse galho que não produz volte a produzir. Isso aqui é fantástico, porque galho que está produzindo não tem prazer de ver nenhum galho caído na lama, no chão. Pelo contrário, eu estou falando de galho que está produzindo. Eu não estou falando de religioso, não estou falando de gente que acha que o céu é só dele, gente que acha que ele é melhor do que todo. Eu estou falando de gente que produz. Quem produz não tem prazer de ver ninguém caído. Quem produz não tem prazer de ver ninguém na lama. Quem produz diz assim: pode levantar e amarrar em mim, porque se não ora eu vou ajudar a orar. Se está com dificuldade de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia junto. Você consegue me ajudar a pregar? Você consegue pegar na mão de alguém rapidinho? Pega na mão de alguém, diga para ele: se depender de mim, você não para. Diga para alguém: se depender da minha intercessão, para a porta da barraca tu não volta.
Para a velha vida tu não volta. Sabe quem tem prazer de te ver caído? É o diabo. E quem tem inveja do teu potencial, quem tem inveja daquilo que Deus delegou sobre a tua vida, quer te ver na lama, quer te ver caído. Ah, mas vara que está produzindo, ele diz, pode levantar e amarrar em mim, porque a gente vai caminhar junto. Se depender de mim, tu volta a orar. Se depender de mim, tu volta a cantar. Se depender de mim, tu volta a pregar. E se depender de mim, a glória da última casa será maior ainda do que a da primeira. Tem alguém para levantar a mão e liberar um glória aí? Toda vara que não dá fruto, levanta. Eu ainda estou no verso de número 2, gente. Verso 2 está escrito assim: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Repete comigo, diga: limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a que dá fruto, ele passa a tesoura. Olha que paradoxo, gente. A que não dá fruto, levanta. E a que está dando fruto, poda. Passa a tesoura. Passa a tesoura aqui, cortar, fala do que, pregador? Provação. Adversidade. Lutas. Guerras. Injúrias. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está produzindo, que está dando fruto e está se perguntando: que luta é essa? Que prova é essa? Que vento é esse? Eu estou produzindo. Você está analisando a tua vida e quem sabe você está dizendo: eu estou em obediência. Eu não estou em pecado. Que guerra é essa? Que luta é essa? E o texto é claro, gente. Ele poda, ele corta, para que dê mais fruto. E eu vim falar para alguém que essa luta não é para te achatar. Essa luta não é para te humilhar. É Deus te levando para um outro nível. É Deus te levando para uma outra fase. Então, se eu fosse você, ao invés de ficar se perguntando por quê, eu levantava a mão para celebrar, porque Deus vai te levar para um outro nível. Deus vai te levar para uma outra fase. Foi falado aqui de Moisés. Moisés foi levantado por Deus, não é isso, pastorzão? Para retirar quase 2 milhões de hebreus do cativeiro egípcio. Mas antes disso ele passou por uma faculdade chamada deserto 40 anos. É gostoso falar, né? Moisés foi usado. Deus levantou Moisés de uma forma poderosa, mas antes disso, deserto. Aí eu lembrei daquela frase, não sei o nome do autor, mas eu lembrei daquela frase, que Deus não usará alguém poderosamente sem antes quebrá-lo. Você entendeu que Deus vai aumentar um nível, mas antes disso ele vai te moer. Ele vai te quebrar. Ele vai te cortar. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre Elias, capítulo 17. Elias aparece no cenário dizendo: vive o Senhor, e eu também vivo na presença dele. Pelo fato dele viver, eu também viver na presença dele, segundo a minha palavra não vai chover. Você percebeu que ele não diz nem assim diz o Senhor. Ele diz: é segundo a minha palavra. E não é que o céu se fecha. Imagina, gente, o burburinho. De onde saiu esse camarada? Eu ouço todo mundo dizer: assim diz o Senhor. E esse camarada diz: segundo a palavra dele, está aí, ó. Não chove. Veio da onde? Imagina todas as luzes, todos os holofotes voltados para o profeta. Aí me vem Deus e diz para Elias: agora vai para Querite e se esconde.
Você vai ficar 1 ano escondido. Se fosse hoje, gente, isso ia dar uma briga. Porque muita gente ia dizer, agora que começaram a me aplaudir, agora que eu estou na mira, agora que eu recebi os holofotes para cima de mim, se esconder. Se esconder aonde, Deus? Querite. Repete comigo, diga querite. Que significa querite? Cortar para colocar no tamanho certo. Deus tira Elias de cena e diz, agora eu te corto. Você vai ficar 1 ano sendo cortado. É como se Deus estivesse dizendo, eu não sei se vale um glória. É como se Deus estivesse dizendo, se tu está encantado que eu fechei o céu, lá no Carmelo tu vai ver o céu se abrindo e fogo. E Israel que está desviado 3 anos e meio, voltando para a minha presença e voltando a cantar. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Eu quero que você olhe para alguém com vida e diga para ele, aguente firme esse processo. Aguenta firme essa luta, porque Deus vai te levar para um Carmelo. Deus vai te levar para um nível ainda maior. Se prepare, as revelações na palavra vão aumentar. Se prepare, porque o alcance do teu ministério, da tua chamada vai aumentar. O alcance da graça, a unção, o poder de Deus vai se multiplicar na tua vida. Será que tem alguém para levantar a mão, abrir a boca? Ainda falando de prova, ainda falando de cortar, eu lembrei de Davi, capítulo 16, de 1 Reis, 1 Samuel, perdão. Ele é ungido na casa do pai. Ele é ungido aonde, gente? E eu pergunto, ele saiu dali para o trono? Ele recebeu coroa? Então há uma diferença muito grande de ser ungido e sentar no trono. Talvez não vai ter glória agora, pastor Paulo. A missão que ele recebe é levar quem tinha. Imagina se fosse hoje, hein? Alguém ia dizer, você não viu o que aconteceu? Não, acabei de ser ungido. Você não respeita a minha unção, não? Porque tem gente que pensa que está recebendo unção para ser servido. Sei se vai dar para dar glória. Mas o maior não é, gente, o maior no reino não é quem é servido. Você sabia que o termo diácono veio de mordomia, de mordomo? É que eu não estou com a roupa preta e branca. Mas o menor que hoje sou eu. Porque se tu for na churrascaria, o garçom é que está servindo quem está sentado. Eu estou em pé e quem está sentado. E tem gente que acha que estar aqui falando é ser maior. Ele acha que está de pé aqui tendo oportunidade é ser maior, não é não? O maior é quem está de pé, menor é quem está de pé servindo. Dá uma catucada de alguém e diga, você é um privilegiado, porque hoje o maior no reino é você. Que está sentado aí comendo. E tem uns que ainda é exigente. O pregador está meio mole. Não estou gostando. Está muito mal passada. Está bem passada. Sabe? O povo é exigente. Glória a Deus. Davi é ungido e vai levar marmita. Aí lá no campo de batalha, o gigante grita, dai-me um homem para que pelejemos. E vamos lá, pastores, me ajudem. Me mostra Golias antes da unção. Me mostra antes do capítulo 16. Cadê? É Davi ser ungido para Golias aparecer? Você não percebeu que alguns gigantes só apareceram? E agora que vai ficar meio ruim, gente. Porque a maior batalha de Davi não foi contra Golias. A maior batalha de Davi não foi contra os filisteus. Davi disse assim, minhas irmãs,
Não era o inimigo que me afrontava, mas era tu que comia do meu prato, que levantou o calcanhar contra mim. Davi vai passar por uma guerra durante 13 anos. Que guerra, pastor? Era o sogro querendo matar o genro. Quando a luta é fora, tu se esconde. E quando quem quer te matar está dentro? E quando o invejoso está dentro? E quando quem quer te varrer do mapa está dentro? Fizeram uma canção para Davi, lembra? Davi matou seus 10 milhares e Saul seus milhares. Tem gente que adora colocar a gente na prova, né, irmão? Aí Saul disse assim: o que falta para ele? Só falta o trono. Então antes que ele sente no trono, eu vou matar ele. Tem gente que coloca a gente na prova, elogia a gente em reuniões que não era nem para falar nosso nome. Para que foi falar? Para que foi fazer canção perto de invejoso? Fulano, uma benção. Fulano, um vaso. Vaso nada. Benção nada. 13 anos tentando matar Davi, sabe? E eu tenho uma frase que eu costumo dizer, pastor, e eu queria até que você gravasse essa frase. Qual frase, pregador? Deus usou Saul para tirar o Saul de Davi, para que Davi não se tornasse o segundo Saul. Eu vou repetir: Deus usou Saul para tirar o Saul de Davi, para que Davi não se tornasse o segundo Saul. Quando Saul estava perseguindo Davi, era o céu dizendo: eu só estou mostrando um modelo que eu não quero que você seja. Deus me trouxe aqui para falar para alguém: esse invejoso, esse perseguidor, é Deus dizendo: não se nivele. Você não precisa bater boca. Não precisa ir para a rede social. Postura. Aguenta firme. Deixa eu falar algo. Nem toda perseguição é capeta. Nem toda perseguição é o diabo. A gente tem mania. Olha o diabo usando fulana. Olha o diabo usando fulano. E quem sabe é Deus. Porque o maior instrumento para forjar Davi não foi Golias, nem Filisteu. Foi Saul. E tem gente que está sendo usada para te forjar e tu está atribuindo ao diabo. E eu quero ver se vai ter glória agora. Tentou matar Davi. Matou ou não matou, gente? Matou não, né? E como é que termina a história de Saul? Termina assim: morto pela própria espada. Fica tranquilo. Porque com a mesma espada que estão tentando te matar, fica na tua. Se faz de morto, se faz de doido, finge que não ouviu, finge que não viu, continue com teu sorriso, cabeça erguida, daqui a pouco. Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Fica tranquilo. Deixa falar. Deixa tentar fechar a porta. Deixa. Uma hora a colheita vem. Tá meio ruim de dar glória, né, gente? E eu queria que você desse uma catucada de alguém e diga: dá glória, senão vão pensar que o Saul é você, hein? Aleluia! Ainda falando de prova, ainda falando de corte, eu lembrei de Paulo. Será que tem alguém aqui que entende mais de prova do que Paulo, gente? Eu fico vendo hoje os crentes que não quer mais passar por prova. Ele quer estar na igreja para ser alisado, cafunézinho. Sabe como é que Paulo fazia a defesa do seu apostolado? Ele não fazia a defesa do seu apostolado mostrando as experiências espirituais que ele teve. Tanto é que no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele vai falar do arrebatamento, ele diz assim: há 14 anos atrás, só estou contando agora. Se tem algo que vocês têm que respeitar em mim, eu quero que vocês respeitem as minhas marcas. Aí ele começa a dizer: em perigo de naufrágio,
em perigo no deserto, em perigo de espada, em perigo entre os falsos irmãos, em perigo, em perigo. Aí ele escrevendo a sua carta aos crentes da Galácia, os Gálatas, ele diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Sofreu muito, sim ou não, gente? Mas depois de Cristo, é o maior missionário do Novo Testamento. Eu não sei se vocês vão reagir ao que eu vou falar, mas depois do corte, depois do processo, vai acontecer 3 coisas. O que, pregador? Está no texto. O que? Fruto, mais fruto, muito fruto. Vou repetir novamente só para ver se você dá um glória. Depois do processo, fruto, mais fruto, muito fruto. Vou repetir de novo: fruto, mais fruto, muito fruto. E aí? Está disposto a suportar? Está disposto a aguentar? Ou já está no limite? Não aguento mais. Vou parar. Vou desistir. Chega! E outra coisa, gente. Quem me ouve, diga amém. O maior interessado em que você aumente de fruto para mais fruto, para muito fruto, não é você. É o lavrador. O maior interessado no crescimento do reino, eu reconheço a tua dedicação. Eu reconheço a tua entrega. Mas vamos baixar a bolinha? Não é você o mais interessado. Quem aqui já trabalhou em lavoura sabe. O dono dela não compra qualquer adubo. Não, ele não compra qualquer semente. Não, ele está preocupado no resultado. Você está pensando que o maior preocupado no resultado é você? O problema é que você deixou de buscar adubo. Sabe? Você quer o resultado, mas adubo? Vou comprar nada. Comprar fala de quê, gente? Pagar preço. A gente quer passe de mágica, sabe? Aconteceu, fluiu. Não. O maior interessado na tua produção é o dono da lavoura. Eu queria que você levantasse as suas mãos, porque ele vai mandar adubo. Vou repetir de novo, ele vai mandar adubo. Mas continue comigo aqui. Olha que coisa, pastorzão. Está escrito assim: permanecei em mim, verso 4, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver aonde, gente? Ainda tem alguém comigo aqui? Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Permanecei em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver Então a vara não tem vida própria. Ela não produz sozinha. Ela depende da seiva que vem da videira. A gente caminha um pouquinho por aí, gente. E tá feio. Porque tem umas varas se achando. Se eu não tiver, não vai. Se eu não colocar a mão, se eu não cantar, se eu não pregar, baixa a bola. É vara. E outra coisa, gente. Você já viu alguma vara, algum galho produzindo fruto e ele mesmo comendo? Até o fruto que ele produz não é para ele, é para os outros. Eu não entendo dessa gente que se acha. Sabe? Hoje eu tô que tô o quê? Hoje eu vou arrebentar. Arrebentar onde? Se Paulo tivesse aqui hoje
sabe? E ele fosse o pregador, ele já começaria a fala dele dizendo, porque por ele, para ele. Se Davi estivesse aqui, Davi diria, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. É encerramento de festa mesmo, gente? Deixa eu perguntar, será que ele é digno de glória? Não, deixa eu perguntar, quem veio aqui entregar a melhor adoração? Deixa eu perguntar, as varas vieram? Ou você veio aqui hoje para ser vitrine de culto? Vou perguntar de novo, as varas vieram? Deixa eu perguntar, você consegue dar um glória gostoso aí para ele? Nós vamos melhorar, você consegue levantar a tua mão direita e por 30 segundos adorá-lo. Deixa eu ver se você consegue. Aleluia! Você puder aumentar o nível do glória, fica até melhor. Ei, glória! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele. A Ele. Olha que coisa, pastorzão, e eu caminho aqui já. Permanecei em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Você percebeu que Cristo não inverte a ordem? Olha que coisa, pastorzão, Cristo não inverte a ordem. Primeiro eu permaneço, depois eu produzo. Não é produzir para depois permanecer. E a gente está vivendo uma geração estranha. Foi falado até pelo amigo aqui que me antecedeu. Que geração louca. Que está fazendo de tudo para aparecer em rede social. Quer produzir a qualquer custo. Só falta colocar jaca na cabeça, melancia no pescoço. Tudo querendo um videozinho para viralizar. Para ter agenda. Para ganhar dinheiro. Quando o reino de Deus é completamente diferente. Primeiro eu permaneço, depois eu produzo. Aí Cristo continua tomando a palavra. Aí Cristo diz assim: se você quer resultado público, então fecha a porta. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Tem alguém comigo ainda aqui? Você já viu a seiva passando para a vara? Não aparece. Então comunhão com Deus não precisa postar em rede social. Estou orando, estou cantando. Sabe o que Jesus disse? Quando jejuar, fica de cabelo para o alto não, lava a cara. E outra, pensei com o bafo não, escova o dente. Ninguém precisa saber que tu está em jejum. Quando for orar, Jesus diz, vai para a praça. Não, ninguém precisa te ver gritando. Fecha a porta. Esse evangelho hoje de aparência, que quer mostrar que está orando, quer mostrar que está jejuando. Jesus diz, já recebeu o teu galardão. Porque comunhão com Deus e vida com Deus é aquela vida que pastor não vê, é aquela vida que líder não vê. Porque ninguém precisa saber que tu tem comunhão. Ninguém precisa saber que tu tem intimidade. Tem gente que quer ficar dando atestado de que ora, atestado de que jejua. Ninguém precisa saber. Quem tem que ter conhecimento que você tem vida com Ele, sabe? É um show espiritual. Eu tenho que mostrar. Você não tem que mostrar nada. Na catucada de alguém, diga, volte a fechar a porta. Volta para o secreto. Glória a Deus. Sabe, tem coisa que parece comunhão, parece intimidade. Aí Joel vai tomar a palavra dizendo, não sei se vale um glória,
Joel tem uma palavra dizendo: eu não quero que vocês rasguem veste. Eu quero que vocês rasguem. Porque de espiritualidade cênica a gente já está cheio. Agora de gente que permanece. Deus quer saber se você tem vida com Ele é quando o culto termina. Se você ora em casa. Se você lê a Bíblia em casa. Se quando você acorda pela manhã você já faz uma devocional. Se antes de trabalhar você diz: não, eu não vou trabalhar sem antes orar. Eu não saio de casa sem antes entrar na presença. Aleluia! Permanecei. E depois eu quero que você me ajude. Se eu estiver errado, me corrija. Mas no capítulo 15, pastorzão, esse termo permanecei está registrado 10 vezes. Quantas vezes, gente? Esse termo aqui não é uma condicional. A nossa linguagem é um imperativo. Repete comigo: permanecei é um imperativo. É o que, gente? Um imperar. Então, não tem esse negócio de hoje eu não quero orar. Eu não quero ler a Bíblia hoje. Eu não quero ir para a igreja. Esse é o teu evangelho, tá? O evangelho da Bíblia não tem condicional, é imperativo. Jesus está ensinando o que para a gente? Ele está dizendo o seguinte: ore com vontade, sem vontade. Lê a Bíblia com vontade, sem vontade. Vem para a igreja como? Se não tiver como vir caminhando, vem arrastado. Vem como? Se tiver animado, vem. Se tiver desanimado, vem. É a Bíblia que está dizendo. Sendo que agora estão criando uns adicionais. Hoje eu não quero. Estou meio desanimado. Estou meio sem vontade. Não. Não existe condicional. É imperativo. Grita comigo, diga: permanecei. E outra coisa. Tem uma galerinha que só quer orar quando sente. Todo arrepiado. Você é gato. Todo arrepiado. Me desculpe, gente. Talvez não vai ter glória agora. Mas evangelho não é sentir. Evangelho é convicção. Porque vai ter semanas que tu não vai sentir nada. Vai ter meses que você vai procurar Jesus e cadê? Se você não tiver conhecimento de quem Ele é, acho que Ele não me ama mais, não me arrepio mais. Por favor, irmão. Por favor. Sabe? Aí o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu sentia com o menino. Já viu o menino? Você faz um negócio, tô dolorido, chateado. Já viu o menino? Paulo diz: eu falava com o menino, mas até que eu deixei essas coisas de menino. E olha para cá, gente, não é atestado de santidade nem de religiosidade. Já teve dias de eu orar 1 hora sem sentir nada. E depois daquela oração, tudo mudar. Porque Deus não depende de arrepiar meu corpo para mostrar que Ele está agindo. Já teve dias de eu ler a Bíblia, pastor, e falar: meu Deus, não estou entendendo nada. Aí quando eu ia terminar, o Espírito Santo disse: agora eu desço. Se você não entender que evangelho é permanecer, sentindo, não sentindo, Ele te envolvendo, não te envolvendo, eu levanto. É que tem gente, eu só dou glória quando eu sinto. Pelo amor de Deus, sabe? Eu só levanto a mão quando eu quero. No jogo duvido, que é quando tu quer. No jogo tu grita até quando você não quer. Aqui pregador fica mandando dar glória, fica mandando levantar a mão. Ô irmão, você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Eu quero que você grite comigo, diga: permanecei. Não, se você puder melhorar, diga: permanecei. Você não vai ficar chateado comigo, não? Só se você tiver comunhão. Pega na mão de alguém, diga para ele: vamos deixar as coisas de menino, vamos deixar as coisas de criança.
Vamos parar de vir para a igreja só quando sentir. Vamos parar de orar só quando sentir. Vamos parar de ler a Bíblia só quando tiver vontade. Vamos fazer tudo contrário quando não tiver vontade. Aí que eu vou, aí que eu canto, aí que eu leio, aí que eu adoro, aí que eu falo em línguas. Aleluia! Jesus está aqui, hein, gente. Você consegue levantar a mão mais uma vez, abrir a tua boca e liberar o melhor glória que você trouxe. Aleluia, permanecei. Permanecei, eu vou ficar repetindo isso aqui. Permanecei, permanecei, permanecei. Tem gente mudando de igreja e toda hora estão inventando um montão de coisa aí para crente ficar firme. Inventa coisa e toda hora é uma invenção, é invencionismo para crente. E não tem segredo nenhum para ficar crente. O segredo é fazer a mesma coisa, é só permanecer. É 30 anos, pastores aqui, mais, 30, fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Porque o que é a vida, gente? O que é a vida se não rotina? Deixa eu perguntar, se Jesus não voltar e você acordar vivo, quem vai trabalhar amanhã? Hein? Você está esperando alguma novidade amanhã? Você vai encontrar com a mesma galera. Deu até... Você vai dar bom dia para as mesmas pessoas. Vai sair no mesmo horário. E estão inventando um montão de coisa aí. Sabe? 40 dias de não sei o quê. 60 dias de não sei o quê. E terminou a pílula, acabou o efeito da dipirona, estou fraco. Vamos mais 40 dias de novo. Vamos mais 50 dias. Inventa, 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 inventa. Ô irmãos, ser crente é rotina. É fazer a mesma coisa. Glória a Deus. E eu quero que você olhe para alguém e diga para esse alguém: volte para a rotina. Volte para a rotina. Vou encher aqui mais um pouquinho. Enquanto é isso, você vai dando glória. Permanecei. 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 Aleluia. 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 Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Aleluia. Se você puder adorá-lo, faça isso. Permanecer. E eu vou encerrar minha fala. Versículo de número 11. Perdão, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Versículo 12 está escrito assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos, assim como eu. Nesse mesmo capítulo 15, está escrito assim: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos. Alguém consegue prestar atenção aqui? Rapidinho, já vou entregar o microfone.
Mas o que me identifica como discípulo não é a línguas estranhas que eu falo. Não é o pulo que eu dou. Não é o avião que eu faço. É se eu amo. O que me autentica como discípulo é o amor. E deixa eu perguntar. E aí? Você consegue amar esse irmão que está do teu lado aí? Pastor, por que é que eu tenho que amar? Porque Deus é amor. Deus é o que, gente? Aí João diz assim na sua epístola: se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê, que é a imagem e semelhança de Deus, como a gente pode amar a Deus que a gente não vê? Tem alguém comigo ainda aqui? Diga para quem está do teu lado, diga: para mim amar a Deus, eu tenho que te amar primeiro. Agora pergunta para ele: você me ama? Não, vê o que ele te respondeu aí. Tem hora que a tarefa não é fácil, não. É? Tem hora que você dá nos nervos, hein? Tem hora que a vontade é agarrar no pescoço. Mas se eu amo, eu perdoo. Se eu amo, eu perdoo. Eu vou repetir de novo. Se eu amo, eu perdoo. Eu sei por que Deus está falando isso aqui. E eu não sei se você percebe, mas está uma guerra. Falar de amor não é fácil, gente. Falar de amor não é fácil. E quem sabe essa noite é a noite de você liberar perdão. E a noite de você também pedir perdão. Porque a minha marca como cristão não é as línguas estranhas. Não é o glória que eu dou. Não é a oportunidade que eu tenho. É se eu amo. Glória a Deus. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Você consegue dar um abraço em pelo menos 3 pessoas? Você consegue? Você consegue? Se você quiser, pode até sair do teu lugar. Você consegue abraçar alguém?